No começo desse vídeo, acabei percebendo uma coisa. Undertale, um dos jogos indies, se não o segundo jogo indie mais famoso de todos, que já teve fangames, animações e, em especial, teve inúmeras AUs ou universos alternativos criados por fãs, até que foi um jogo que demorou para ter finalmente o seu Analog Horror, não é mesmo? Mas Undertale ter um Analog Horror não é algo tão inesperado, por assim dizer. Afinal, Undertale e terror, para quem, assim como eu, conhece e acompanha Undertale há bastante tempo, sabe que não é um conceito tão novo assim. Afinal, o próprio jogo Undertale original brinca com muito dos conceitos de terror e tem momentos que são verdadeiramente aterrorizantes. Sem contar, é claro, as várias AUs de terror de Undertale, como Horror Tale e Underworld, que são as mais famosas. Além, é claro, de alguns conceitos mais recentes, como Pranzel ou o Sensational Illness. E agora, em conjunto dessas outras histórias de terror de Undertale, temos também o Under Mount Abbott, ou só o Analog Horror de Undertale, criado por Dr. Flying Fish e que, apesar de recentemente esse Analog Horror ter ficado um tanto popular, sendo sincero, ele não é um dos melhores Analog Horrors que eu já cobri no canal, mas com certeza ele tem bastante potencial. Então por isso eu estou aqui para falar sobre ele. Venham comigo e vamos entender o Analog Horror de Undertale. Bem, geralmente quando um Analog Horror tem vários vídeos para contar a sua história, eu, quando faço um vídeo sobre, começo do primeiro vídeo, não é mesmo? Mas, nesse caso, eu farei uma exceção. Por quê? Porque os primeiros vídeos dessa série, eles não são tão interessantes, sinceramente falando. E dá para resumir eles bem facilmente. A história só começa a ficar mesmo interessante a partir do 7º e 8º episódio. Além disso, esses 2 episódios são os que, cronologicamente falando, se passam antes de todos os outros. Então, é melhor falar deles antes. No caso, o primeiro vídeo sendo a história dos monstros. Esse vídeo, ele meio que é uma espécie de vídeo educacional, tipo aqueles que vemos em escolas, sobre, como o próprio nome diz, a história dos monstros. Assim como Undertale original, os monstros viveram por anos na superfície ao lado dos humanos, e por anos as duas espécies viveram em paz. Mas isso não durou para sempre, e uma guerra foi travada entre eles, onde os monstros perderam e foram presos no Monte Abbott, ou também conhecido como Subsolo, e por último, selados com um encantamento mágico que os impediria de voltar para a superfície. Após anos desse evento, por volta de 1200, a civilização monstro começaria a surgir. No começo, a capital foi fundada próxima à barreira, e após isso, começou-se a expansão ao redor do subsolo, surgindo as áreas que conhecemos do Undertale original. E por muito tempo, os monstros viveram em paz e particularmente bem, em especial graças ao surgimento do Core, a principal fonte de energia e até de magia de todo o subsolo, permitindo que todo habitante vivesse bem e saudável lá embaixo. Além, é claro, do Core ser um dos principais fornecedores de comida para os monstros. E, como o narrador diz, se não fosse o Core, possivelmente os monstros sofreriam muito e talvez até se tornassem mais agressivos.
Tomara que nada de errado aconteça com Corey, não é mesmo? O segundo vídeo, o chamado A Queda da Civilização, começa nos explicando sobre o dia 14 de março de 1945, o dia em que o subsolo teria como novos líderes o rei Asgore e a rainha Toriel, que nós já conhecemos. E tudo parecia pacífico, até que, bem, lembram daquela pequena fração de segundos em que vimos o core, o núcleo do subsolo, arder em chamas? Então, aquilo foi algo que realmente aconteceu. Existe um pequeno texto que pode ser lido em uma fração de segundos durante esse vídeo, que cita sobre que os habitantes do subsolo pensaram em usar a água de outras regiões do próprio subsolo para tentar diminuir o estrago que foi feito pós a explosão do core, mas o rei Asgore se recusou a os permitir usar a água de outras regiões, por ser algo que, segundo palavras dele, seria um desperdício. E isso nos leva ao diálogo de Asgore e sua noiva Toriel, que esteve tentando por quase uma semana após as explosões resolver os problemas que o acidente causou e apaziguar a população, porque após a explosão do core, não só muitas regiões foram atingidas, houve uma extrema perca de energia por todo o subsolo, além, é claro, de uma alta imigração em massa de monstros para outras regiões após a explosão do core, o que deixou o subsolo um completo caos, enquanto Asgore não fazia absolutamente nada para impedir tudo isso. Mas a pior parte foi quando Toriel contou sobre que, sem o core, havia uma falta imensa de comida para os monstros de todo aquele reino, ou seja, uma fome em massa se abateu por todo o subsolo. A própria Toriel não havia conseguido comer muito porque ela precisava guardar muito de sua comida para os seus 2 filhos, Azriel e, claro, Kara. Nisso cortamos para 2 semanas após o acidente e somos recebidos por ele, Mettaton, o grande robô e estrela de todo o subsolo, e que agora passava as últimas notícias, que não eram das melhores. E bem, o que o Mettaton diz foi exatamente o que eu mencionei anteriormente. Falta de eletricidade em várias regiões, uma fome extrema em grande parte da população, uma situação degradante e, como o próprio Mettaton diz no final, provavelmente o subsolo tenha grandes chances de ou voltar à Idade da Pedra ou até não sobrar mais ninguém lá embaixo. E olha, se as coisas estavam ruins, elas estavam prestes a piorar ainda mais. Porque depois das notícias do Mettaton, outro vídeo é mostrado para nós. Um vídeo apenas permitido que pessoas da família real possam assistir, que fala sobre a infeliz morte de Kara Dreamor, a primeira humana a cair no subsolo e adotada por Asgore e Toriel, e irmã ou irmão de Azriel. Nesse caso, a sua morte não foram pelas flores envenenadas, e sim por um vírus que existia dentro do reino dos monstros e que era forte demais para o seu organismo resistir. Assim, Kara foi enterrada no jardim de flores amarelas que Kara tanto amava quando era viva. Mas nada nunca é tão ruim que não possa piorar. Eu não consigo aguentar mais isso. Tudo só fica pior. O subsolo inteiro só sofre de fome e epidemias. Eu perdi minha criança. Eu estou faminta. Eu
quero comer. Asgore volta de uma reunião com os cientistas do subsolo que aparentemente haviam arranjado uma maneira de consertar o core e assim salvar a vida dos sobreviventes que ainda estavam no subsolo. Mas, quando ele entra em casa, ele a encontra possivelmente vazia. Ou seria melhor se ela estivesse vazia. Asgore, eu não consegui aguentar mais. Eu estava com muita fome. Asgore, eu só estava com fome. Eu só estava com fome. Toriel, pela sua alta fome, devorou seu filho pequeno, Azriel Dreemor. É esse nível que chegou esse Analog Horror. E assim, Toriel foi banida para as ruínas, assim como no jogo original, e após isso, Asgore entrou em uma profunda depressão. As esperanças que ainda estavam no subsolo haviam ido embora de uma vez por todas, e não restava mais nada a não ser esperar a morte de todos os monstros lá embaixo. Ou pelo menos, era só isso. O próximo vídeo, o chamado O Grande Desastre, basicamente nos dá um contexto sobre o que aconteceu com outros personagens do Undertale original que já conhecemos após todo esse caos que aconteceu dentro do subsolo, como por exemplo o que houve com a Undyne, a que antes já foi a principal líder da Guarda Real, mas que após tudo isso decidiu ela mesma criar o seu próprio exército intitulado MRA, o que causou uma guerra civil no subsolo e levou a Undyne a tentar desafiar o rei Asgore, a qual ela perdeu, mas saiu viva. E no final, essa guerra civil não ajudou em nada e o subsolo só ruiu mais ainda. E eu acho que o pior caso, com certeza, foi o que houve com o Mettaton e a Alphys, sendo a Alphys a principal cientista do subsolo e a criadora do Mettaton. E por que eu disse que esse talvez tenha sido a pior parte? Porque, bem, um dia depois de refletir um pouco, Mettaton volta até o laboratório / sua casa e de Alphys também, para conversar com sua amiga. Mas quando ele entra lá, e como última parte importante desse vídeo, vemos como foi a tal evolução dos monstros após todo o subsolo ruir. A partir daqui, não se sabe muito a história do Analog Horror, porque muitos dos episódios antes desses que eu falei, eles não são tão claros dos acontecimentos, além de muitos serem considerados desatualizados por parte do criador, ou da criadora. Ou seja, provavelmente vai ter um remake desses episódios num futuro próximo. A única certeza que eu posso dar sobre o futuro desse Analog Horror é que as 7 crianças pós a Kara caíram no subterrâneo e que a Frisk provavelmente vai ser a protagonista a partir daqui. E sim, ela vai provavelmente se encontrar com a Toriel e, claro, com o Sans e o Papyrus. É mais do que óbvio que isso vai acontecer. E mesmo que desatualizado, possivelmente se levarmos em consideração
o episódio que mostra o encontro da Frisk com o Sans e o Papyrus, dá para se ter uma ideia do que exatamente pode acontecer. Quando a Frisk chegar em Snowd, ela vai se encontrar com o Sans a vigiando nas sombras, e no final ela vai se encontrar cara a cara com o Papyrus. Está tão frio. Sans disse que a pele humana é calorosa e eu preciso de pele humana. Mas por enquanto é apenas isso. Isso é o máximo que eu consegui contar nesse vídeo sobre esse Analog Horror. Ele é um Analog Horror interessante? Vou dizer que com certeza sim. Tem muitas ideias e o estilo de história lembra muito as AUs de Undertale que eu tanto gosto. Principalmente Horror Tale, tanto que esse Analog Horror de começo parece bastante com Horror Tale. Mas esse Analog Horror tem um sério problema que eu vejo em muitos outros. Ele é bem entediante em muitas partes. É que vocês não viram no meu vídeo porque eu cortei, mas minha mãe do céu, quanto momento onde é só explicação, explicação e explicação e nada de interessante acontece nessa história. Onde a história não consegue nem ao menos seguir o trilho e contar algo novo e interessante, só voltando na mesma coisa de que o subsolo está em ruínas. Sendo que um episódio já bastava pra gente saber disso. Porque eu juro pra vocês que só em 3 episódios essa história de que o subsolo está em ruína, está decaindo, se repetiu mais de 3 vezes. Mas, pelo menos, dá pra ver que o criador tá tentando fazer algo legal. Ele desenha grande parte das coisas, diferente de uns certos Analog Horrors aí que praticamente só sabem usar imagens feitas por IA ou roubar a imagem de outros artistas e repetir a mesma história todo santo episódio. Pelo menos esse Analog Horror de Undertale dá pra ver que o criador está tentando e tem uma história verdadeiramente interessante. Pelo menos isso. Tomara que o criador veja os seus erros e conserte em próximos vídeos. Até lá, é isso que eu posso contar a vocês. Isso é o Analog Horror de Undertale. Eu me despeço de vocês dizendo obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou o The Slenderman e tenha uma boa noite. Até mais!